Olá pessoal, eu sou Marlos Batista, eu sou cientista político e hoje eu vou tentar responder para vocês quem vai ser o próximo governador da Bahia, Rui Costa ou ACM Neto. Para tentar responder essa questão, primeiro a gente tem que saber o que faz um governador ser eleito na Bahia. E para poder explicar esses fatores, primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo, mais especificamente em 2006, para tentar entender o que foi que fez Wagner ser eleito em 2006 contra todos os prognósticos. Aqui eu trago uma análise científica do doutor em ciência política Paulo Dantas Neto. Em 2008 ele fez esse artigo em que ele elencava praticamente 3 fatores. A consolidação da aliança do PT, então do PMDB, PSB, da ex-prefeita de Salvador, Líncia da Mata, e do então prefeito de Salvador, João Henrique, do PDT. Ele disse que essa aliança, principalmente com o PMDB, de Gedel Vieira Lima, permitiu que o PT tivesse um acesso ainda maior no interior do país e que tornasse possível, no caso, a vitória de Wagner. Ele coloca também o desgaste de 16 anos já de governo carlistas, enfim, que todo aquele método deles de política já vinha com um desgaste muito grande. E o terceiro fator que ele coloca é o governo federal. O fato de Lula já ser presidente e já estar com uma aprovação muito alta, um carisma muito grande, a economia desenvolvendo, apesar da crise do mensalão um ano antes. Ele coloca que esse foi um dos fatores fundamentais porque o carlismo ele se baseava muito em cima do governo federal. Ele mantinha um monopólio sobre as relações municipalistas com o governo federal, dos cargos, enfim, até para convênios, etc. E isso foi muito importante, porque uma vez que no caso Paulo Souto perdeu o governo federal, eles perderam uma base muito importante de sustentação das suas prefeituras e consequentemente prejudicou diretamente na reeleição de Paulo Souto em 2006. Também analisei o artigo de um então mestrando chamado Daniel Carvalho, junto com o Dr. Gervásio dos Santos, doutor em economia, em que ele levanta também a questão do estrangulamento orçamentário que o DEM e o PFL faziam junto com esses prefeitos que eram de oposição. Ou seja, não só o auxílio importante que eles tinham junto ao governo federal para quem era do lado deles, como a perseguição, enfim, o estrangulamento orçamentário mais especificamente, com quem era contra. Então toda essa política foi tendo um desgaste natural, perdeu o governo federal. Além de perder o governo federal, foi para um líder carismático do partido de oposição, que no caso era o PT, com Lula, e o PT já vinha com a construção já de anos dessa liderança. Nesse artigo de Daniel Carvalho e Dr. Gervásio dos Santos, eles fazem uso de econometria, enfim, fazem uso de Moran para poder correlacionar espacialmente a evolução dos votos do PT desde 98, tanto prefeito quanto para governador, e relaciona isso com alguns aspectos econômicos, como no caso específico Bolsa Família. Como o Bolsa Família, o desenvolvimento do Bolsa Família na Bahia influenciou nessas eleições. E o resultado final basicamente deles, para resumir a história, quem quiser ler o artigo, eu vou colocar no link do vídeo, mas para resumir a história, ele diz que o Bolsa Família teve uma relação de causalidade para os votos de Lula, para a evolução dos votos de Lula, mas que eles não encontraram essa relação de causalidade para os votos de Wagner. É um dado interessante aí, que requer outras discussões para entrar a fundo, mas que no caso de Wagner foi benéfico à associação com o nome de Lula, que houve um efeito Lula, e além de óbvio, a mesma afirmação que o doutor Paulo Dantas Neto fez, a base eleitoral do PT evoluiu, não foi do nada, teve uma construção. Gostaria de recitar até uma entrevista que teve com o deputado Aleluia, já posterior à derrota do candidato dele, Paulo Souto, que Aleluia trouxe um aspecto muito importante, que foi o fato do PT ter buscado a banda B do PFL, hoje DEM, que eles estavam insatisfeitos com o então governo, ou seja, prefeitos não eleitos, que era do PFL, que perderam o caso para aliados, e estavam insatisfeitos com o tratamento que vinha recebendo de Paulo Souto e do partido. E o PT conseguiu cooptar isso. E também o doutor Emiliano José, que também é ex-deputado do PT, trouxe essas mesmas características. O fato do PT ter construído a base, desde Zezéu, que enfim evoluiu 18%, depois para 38% com Wagner em 2002, e até finalmente ser eleito em 2006. O desgaste natural do carlismo, enfim, como os outros já citaram. E apesar de Wagner ter só 70 prefeitos em 2006, ele já tinha uma base muito grande no interior, tanto pelo próprio PT quanto até pelo próprio governo federal. E aqui que eu quero já fazer um apanhado geral de como Wagner conseguiu ser eleito. Ele conseguiu através do apoio do governo federal, mais especificamente por causa da liderança carismática de Lula, o desgaste do governo Paulo Souto, a ampla base do interior na Bahia. O PT construiu isso ao tempo e foi o principal opositor ao PFL, ao carlismo. Enfim, ele conseguiu aglutinar todas as oposições. Esses 3 fatores já ficaram bem claros da eleição de Wagner em 2016, mas eu quero trazer uma outra questão aqui, que é a avaliação de gestão. Isso é um aspecto que é muito levantado por Alberto Carlos de Almeida, também doutor em ciência política, e ele disse que quando uma gestão tem avaliação acima de 45% de ótimo e bom, só na exceção ele perde, só na exceção ele não é reeleito, só na exceção ele não faz sucessor.
sucessor. Eu não tenho dados de quanto estava a avaliação de Paulo Souto. E um quinto fator que eu considero importante também para a eleição, não só da Bahia, mas de qualquer lugar, é o contexto eleitoral. Esse contexto eleitoral é muito subjetivo, entre vários fatores, mas o contexto são algumas diferenças que tem nesses outros 4 fatores citados acima. O que acontece? Já em 2010, Wagner é reeleito com a esmagadora maioria de votos, 3 milhões de votos de frente, porque ele mantém uma base, ele cresce muito a base de apoio do PT, tanto municipal quanto na Assembleia Legislativa, só que ele faz uma diferença substancial com relação ao que o carlismo costumava fazer. Estrangulamento orçamentário, enfim, a perseguição, na verdade, que existia, ele corta isso e dá, inclusive, até a opção ao opositor, mesmo recebendo recursos do governo estadual e federal, mas ele pede, em muitos casos, como eu já ouvi relatos, para o prefeito só não fazer campanha. E isso foi muito importante, porque ele praticamente anulou toda a base de apoio de Paulo Souto e Gedel Vieira Lima, que também foi candidato em 2010, e assim ele conseguiu construir uma base ampla e reduzir bastante a oposição. Isso foi importante para ele ter essa frente grande, e para chegar em 2014, mesmo numa situação já ruim para o PT, ele conseguiu construir o nome de Rui Costa, que era desconhecido, muito por isso também ele apareceu muito fraco na pesquisa, e o candidato era de novo Paulo Souto, e as situações, esses itens que eu coloquei aqui, eles se repetem. O PT ainda tinha apoio do governo federal, o desgaste do atual governo não era considerável ainda, apesar do PT já ter um desgaste, mas na Bahia ainda estava bem. Tinha ampla base de apoio no interior da Bahia, esmagadora maioria. A avaliação da gestão, aí é um ponto interessante. Wagner não estava muito bem avaliado. Ele estava muito neutro. A pesquisa de Ibope dava em 2014 Wagner com avaliação ótimo e bom em 28% e a negativa em 24%, em ruim e péssimo. Segundo Alberto Carlos de Almeida, que coloca que acima de 45% é reeleição ou faz sucessão e de 34% a 45% seria um limbo, ele já estaria abaixo disso, ou seja, teoricamente ele não faria sucessor, mas esses outros fatores pesaram bastante. E o fato do contexto eleitoral que eu trago aqui é justamente quem era o candidato de oposição, que era Paulo Souto. Já tinha sido governador 2 vezes, estava na 3ª campanha, não trazia nada de novo. Para essa base de apoio do interior, ele não era um bom nome, porque a lembrança de quando ele foi governador não era boa, e o presidente, no caso Dilma, também conseguiu se reeleger e tinha uma boa base de apoio na Bahia. Então, o contexto eleitoral para Rui Costa estava muito favorável. Levantando esses fatos, fica bem claro por que Rui Costa conseguiu ser eleito em 2014, apesar das pesquisas demonstrar o contrário. Inclusive, eu até andei levantando várias pesquisas do Ibope, estou pensando até fazer um outro vídeo a respeito só das pesquisas do Ibope, para poder explicar o porquê dessa discrepância, porque eu não acho que seja como muitos gostam de falar, que é pesquisa vendida, eu não acho que é isso. Também não acho nem que é uma questão de erro metodológica, não. Acho que é uma questão mais de como se dá a política baiana, porque tem um aspecto muito importante. 2/3 da população do interior da Bahia tem parabólica, via satélite, eles sabem o que está acontecendo no país, mas não tem atualização do que está acontecendo no próprio estado. Então isso acaba dando um delay muito grande. As propagandas de televisão têm acesso a esse interior do estado. Então na hora que o governo estadual começa a fazer campanha, que é justamente nos últimos 15 dias que os cabos eleitorais, a militância, os prefeitos, etc., caem para poder fazer campanha, é que reverte isso. Que a aprovação, no caso, consegue se transformar em voto. Todas as ações que o governo fez consegue se transformar em voto. E é isso que dá a diferença na Bahia. Talvez hoje com a internet, isso muito provavelmente vai mudar mais, porque a internet hoje já está muito no interior. Então a propaganda de internet vai ser um fator que tem que ser colocado em relevância, mas ainda não dá para a gente quantificar direito qual vai ser a importância disso. E justamente por essa razão, não dá para levar em consideração como a última pesquisa que teve de ACM Neto, que colocava ele com 56,4% intenção de votos e o Rui com 25,8%. E aparecendo só Fábio Nogueira do PSOL com 3,1%. Então não dá para você dizer que essa pesquisa, até porque a pesquisa demonstra só um momento, mas considerando a realidade baiana, não dá para dizer que isso é definitivo, que a ACM Neto vai ganhar. Não é, porque a gente sabe, justamente por esse motivo que eu falei, por causa da televisão, que é parabólico, por causa da forma que é feita a política na Bahia, só vai ser só nos 15 últimos dias que a gente vai ter uma noção real de como vai ser, e eu acredito que vai ser muito apertada. Porque, apesar desses fatores de eu ter elencado aqui, como vocês podem ver, o apoio do governo federal, a ACM Neto é Temer. Desgaste do atual governo já existe esse desgaste, porque a gente já está falando de 12 anos de governo do PT. O PT vem numa época não muito boa, com impeachment, etc. Mas ao contrário do que parece, o fato de não ter sofrido impeachment é até uma coisa boa para Rui, porque, enfim, enfraquece mais o ódio, as pessoas já deixam passar mais. Isso faz com que a gente chegue agora no PT não no pior momento, o pior momento já passou, inclusive. Isso é bom para Rui Costa. Ampla base de apoio no interior da Bahia. Isso o Rui Costa tem, mais do que a ACM Neto. E é aí que eu acho que vai estar o ponto de questão, porque quando a gente vai para a avaliação da gestão, que seria o ponto 4, a última pesquisa da Paraná Pesquisa coloca o Rui Costa com 40,4% de ótimo e bom.
ainda menos de 5% dos 45% que já garantiria teoricamente a reeleição dele, mas muito bem avaliado, isso, com só 22,8% de ruim péssimo é muito pouco. Então, por esse aspecto, é mais um ponto positivo para Rui Costa. E aí entra a questão do contexto eleitoral. O contexto eleitoral de 2006 é um. O contexto eleitoral de 2018 não é o mesmo. Apesar de o presidente estar do lado de ACM Neto, mas não é Lula. E Temer não vai entregar nada para a população que seja algo relevante. Alguém pode gostar da reforma tributária, pode gostar da reforma trabalhista, mas para a população em geral isso não é boa coisa. E não vai ter tempo, inclusive até se eventualmente se tiver repercussão positiva, não há tempo para poder analisar isso. O apoio do governo federal é importante no aspecto mais de recursos e cargos. Isso é importante sem dúvida nenhuma, mas não é Lula. E Lula vai estar na campanha, de uma forma ou de outra ele vai estar, sendo candidato ou não, ele vai estar na campanha. E ele tem um apelo muito forte. As últimas pesquisas chegam a botar ele com 60% aqui na Bahia. Não é exatamente um ponto definitivo o fato de ter o apoio do governo federal. O desgaste do atual governo é relevante. A base de apoio, como eu disse, Rui Costa tem favorável a ele. A avaliação da gestão, Rui Costa está muito bem. Então é isso. Para a gente poder fazer uma análise e dizer agora, tá bom, mano, você já elencou todos os critérios aí, quem é que vai ser eleito? Você não disse quem vai ser eleito. A resposta é o seguinte, eu não sei, mas tem uma pista muito forte. E a pista forte é o seguinte, qual vai ser a posição do PSD de Otto, do PP de João Leão e do PR? Esses três, principalmente o PSD e o PP, eles juntos têm praticamente um terço das prefeituras da Bahia. Eles já se declararam que vão continuar com o Costa, mas nunca se sabe, eles podem mudar de última hora, então não dá para poder afirmar isso com toda certeza. Não estou duvidando da lealdade de ninguém, mas é algo que faz parte do jogo político. Então, se esses dois partidos, junto com o PR, mudarem de última hora, já era. A eleição é de ACM Neto, isso aí fecha a conta e passa a régua, que a frente vai ser até considerável. Agora, se, por exemplo, só o PR mudar, isso ajuda mais a ACM Neto. Ainda não é suficiente para poder bater uma tela e dizer que a ACM Neto vai ser eleito. Agora, se só o PP ou só o PSD pular para o lado de ACM Neto, aí eu acho que já a ACM Neto já virou favorito. Não quer dizer que ele está eleito, Rui Costa ainda teria chance, mas se Rui Costa conseguir manter esses três partidos na base de apoio, e se não houver nenhuma mudança gritante, nenhuma avalanche de prefeitos, se não houver algo muito gritante assim, porque a base do PT ela não possui, a militância, enfim. O Bolsa Família ainda é um fator que pesa para o PT positivamente. Lula ter criado, enfim, apesar de ter surgido lá atrás, mas de ter ampliado foi Lula. Então, isso tudo pesa muito. E são esses três partidos que eu levo em conta. Agora, se nenhum dos três migrarem, a ACM Neto ainda tem chance de ser eleito, só que eu acho que Rui Costa ainda continua sendo o favorito. Enfim, espero que tenha sido claro, tentei ser o mais resumido possível, tentei buscar informações científicas, não só achismo. Não sei se vai ser o suficiente, como eu costumo dizer, eu sou cientista político, mas minha profissão é igual técnico de futebol, em todo bairro cheio. Então, muito provavelmente vocês vão discordar dos pontos que eu levantei, ou não, mas enfim, o que vocês quiserem, comentem embaixo, curtam o vídeo, compartilhem, preciso do apoio de vocês para continuar fazendo vídeo e ficar trazendo temas importantes aí pro pessoal. Falou, pessoal!